Observe essa frase. Eu corro risco em falar essas coisas para vocês. Corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente. Onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Hoje vim trazer uma reflexão. Vários cachorros começaram a latir. Do nada. Vamos fazer agora uma brincadeira, pequeninos. Vocês serão o vilão dessa história. Eu preciso da sua imaginação. Imagine um cenário perfeito para que uma pessoa possa partir e tudo parecer que foi obra de um problema mental. Bem, eu admirava a pessoa do Daniel Mastral, até porque o meu primeiro livro que eu tive coragem de comprar foi o Filhos do Fogo, no tempo em que eu fazia faculdade ainda. E as histórias dele nesse mundo sombrio são realmente fascinantes. Agora vamos pensar como se nós fôssemos os vilões. Primeiramente, nós devemos desestruturar mentalmente este indivíduo, através de quem? Da sua própria família. Para isso nós podemos acionar médicos, podemos acionar espíritos, embora os espíritos não tenham muita eficácia, porque essas pessoas que saíram da nossa seita, elas devem estar em constante vigilância. Então existe uma proteção, várias proteções espirituais, mas não físicas. Então, já que ele tem poder de influência, nós utilizaremos médicos, postos de saúde, hospitais, donos de mercearias. Nós utilizaremos a alimentação, nós implantaremos o caos na vida desse homem. Porque se ele está dizendo que poderá ser morto a qualquer momento, isso significa que nós ou nossa ordem estamos planejando essa situação. Então é melhor que nós demos tempo ao tempo, fazendo ele ir até o limite, até que ele sinta vontade de retirar a sua própria vida. E enfim, quando ele já estiver com esta fama de suicídio, aí sim nós podemos colocar o nosso plano em prática, principalmente quando dermos um jeito de unir ele a outra pessoa que nós não gostamos, para que esta pessoa seja a causadora da sua suposta morte. O que é que o dinheiro faz? Bem, o que acontece, pequeninos, agora saindo um pouco do personagem, é que o dinheiro é um dos deuses desse mundo. Mas dependendo do humano que o utiliza, pode fazer o bem ou o mal. Dependendo de uma ordem secreta que tem os seus ensinamentos em segredo, os seus sacrifícios em segredo, estas situações não podem ser reveladas em hipótese nenhuma, porque eles poderiam sim, muito bem, arquitetar todo um planejamento de uma morte de um indivíduo, pagando os legistas, pagando os médicos, pagando os policiais ou os responsáveis em investigar a situação ou o que aconteceu, até mesmo os jornalistas, que esses são os mais perigosos, que podem espalhar inclusive uma notícia falsa e transformá-la em verdade. Aqui nós estamos fazendo uma breve conspiração por trás de uma conspiração, por trás de uma conspiração. Não apenas nos retendo a símbolos, a energias sutis, a coisa, não. É a verdade nua e crua. Infelizmente, desde o dia que ele saiu da seita, ele já sabia o que aconteceria com ele. E o que fez ele sair dessa situação foram os sacrifícios, principalmente o infantil. Ele se viu em uma situação desesperadora e não aceitou aquilo como algo normal. Porém, o que ele deveria ter prestado atenção é que estas crianças, elas têm uma bagagem e elas também renascem.
E aqueles que retiram as suas vidas, as suas inocentes vidas, também tiveram uma infância e uma vida anterior e uma anterior. Então esses sacrifícios, eles se repetem de épocas em épocas, e esses espíritos, eles retornam, eles ficam presos, eles são capachos, eles ganham uma vida material, uma certa influência, um certo poder, mas depois eles vão pagar um preço muito alto por estas atitudes. Então o que eu quero dizer é que quando você vê um mendigo na rua que está passando fome, está com mau cheiro, não pense que Deus é injusto por ter deixado que essa pessoa nascesse pobre e continue pobre e sem sabedoria e cheio de sequelas de doenças. Vocês devem entender que a justiça de Deus é infalível, é uma ciência extremamente exata. Então todo o sofrimento que uma pessoa passa desde o seu nascimento até a sua fase adulta ou a sua velhice é apenas um débito, uma dívida que ela estava para pagar. Ou seja, algumas pessoas, quando fazem esse tipo de sacrifício, vão ganhar sim toda a influência, todo o seu poder, porém é um empréstimo que elas assinam. E este empréstimo tem um juros abusivo. E este juro é a própria alma. E o que eu quero dizer, principalmente a alguns que me assistem, que eu sei que esse vídeo, eu espero muito que esse vídeo não chegue longe. A verdade é que um dos nossos amiguinhos lá de baixo, no momento de organizar a nossa reencarnação, nosso retorno das trevas aqui na Terra, ele recebe toda uma autoridade. Isso significa que, para que a pessoa dê certo aqui neste plano, precisa servi-lo obrigatoriamente. Caso contrário, ele tem o direito de destruir a vida da pessoa em todos os aspectos: social, familiar, financeiro, amoroso, sentimental, todos. Mas por que esse tipo de pacto não pode ser quebrado? É aí que está o problema. Falar é muito fácil, que existe algo capaz de anular todo o mal que foi feito no passado. Mas existem certos crimes que foram muito bem intencionais. E esse tipo de crime não induzido, onde a pessoa não foi inocente, ele não pode ser lavado. Essa dívida deve ser paga de toda maneira. E eu cheguei até aqui por qual motivo? Eu quero dizer a vocês que ninguém é obrigado a realizar um sacrifício humano, tá? Isso gera uma dívida terrível diante da espiritualidade, terrível. A pessoa, quando pratica esse ato, se ela tiver muita sorte, ela nasce com uma deficiência muito grave ou como um aborto. Ela morre na barriga da mãe, E não vão culpar Deus, por favor, porque cada um é responsável pelos seus atos e os espíritos são imortais. Os espíritos não nascem no momento em que o esperma é fecundado no óvulo. Não, ali forma-se apenas um receptáculo para uma dessas almas antigas. Você sabia que o nosso amiguinho Chico, o que fez muitas obras boas e de caridade, ajudou milhares de pessoas aqui na Terra há poucos anos atrás, em uma vida anterior, ele apertou um botãozinho que destruiu uma civilização, uma população inteira? Por que ninguém fala nestes aspectos? Ele alcançou a redenção? Sim, mas a um preço altíssimo. Veio com uma mediunidade extraordinária para trabalhar e para espiar neste planeta e para pagar as suas dívidas. E pelo visto ele fez isso com muita eficácia.
gerando um crédito, acredito eu. O que eu estou querendo instigar em vocês, pequeninos, é o despertar. É que vocês abandonem esta crença de que vocês são animais com apenas uma única existência. Vocês já sonharam, vocês já tiveram insights, vocês sabem, no fundo, vocês lembram, vocês já tiveram saudades, inclusive, de algo que nunca vivenciaram ou de pessoas que nunca conheceram. A nossa memória pode ser apagada durante o nascimento, mas existem detalhes que não podem ser apagados do nosso espírito. E quanto ao nosso amiguinho Daniel, ele deu o seu grito de liberdade e deixou a sua mensagem. Acredito eu que ele tem cumprido a sua missão aqui na Terra. E é só isso, pequeninos.